I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Eu comecei no jornalismo, era máquina de escrever. Eu fiz um curso de datilografia com 13 anos. Em Curitiba, os primeiros 3 empregos que eu tive foram em redações, né? Até hoje, né, eu digito no computador sem olhar. Então, porque eu aprendi na máquina de escrever. Eu comecei em 1995 no Jornal Indústria e Comércio, que era impresso. Eu ainda estava na faculdade. Em 97 eu vim aqui para o Bem Paraná, que na época se chamava Jornal do Estado. Aqui era só um impresso, né? Então o ritmo era totalmente diferente, assim. Quando eu entrei aqui eram 3, 4 páginas de política, né? Então cada um escrevia 2, 3 matérias e tinha a tarde inteira para escrever, para depois editar, colocar na página, né? Eu comecei num processo bastante rudimentar de jornalismo impresso, lá em 1991. Ou seja, a gente pegava a folha standard em branco, imprimíamos a matéria numa pequena impressora, fazíamos os cortes das colunas e colávamos no papel, dando forma, deixando os espaços da fotografia, colando também a legenda embaixo das fotos. Eu tinha que produzir. Eu escrevia numa caderneta e ditava a partir de um orelhão de um telefone público. Eu ditava para alguém lá em São Paulo, isso eu trabalhando em Foz do Iguaçu. Vários jornalistas ficavam recebendo ligações de correspondentes do Brasil inteiro e digitavam ali os textos para então as matérias irem para a composição e aí na sequência para a impressão. Eu trabalhei até no jornal vespertino, que era a Folha da Imprensa. A gente ia para a rua, eu era repórter, né? Ia para a rua, fazia as matérias, aí ia com um fotógrafo junto, chamava quando acontecia alguma coisa no centro da cidade. Eu lembro que uma vez teve uns tumultos lá, o incêndio também na Riachuelo, numa loja de calçados. Isso era legal porque saía no mesmo dia, era uma novidade na época. Dar uma notícia no mesmo dia que ela acontecia num jornal impresso. Quando veio a internet, os sites, né, quando a gente decidiu entrar no mundo dos sites, a gente começou um pouco antes com um site que só reproduzia o jornal, né, impresso. E como uma ideia de portal, de uma equipe só para portal, foi em 2006. Foi uma luta enorme, porque era uma tecnologia que ninguém conhecia, caía direto, então você às vezes postava um monte de coisa e perdia tudo, passava a madrugada aqui. No período em que eu trabalhei na Gazeta do Povo, era um jornal muito diferente do que é hoje, né? Eu digo no sentido de conteúdo jornalístico mesmo, era muito diferente do que é atualmente. Eu trabalhei ali 12 anos e 8 meses, peguei a transição lá do início dos anos 2000. Naquela época, a prioridade ainda era a versão impressa do jornal. A versão online da Gazeta do Povo à época só publicava a maioria do conteúdo depois que já tinha saído na versão impressa. Dá um certo saudosismo de ver que o meio jornalístico em que você nasceu e se criou está morrendo, mas é uma tendência natural, até por uma sobrevivência de mercado. Quando eu comecei, né, primeiro que a gente não tinha telefone celular. Para checar informação, a gente usava um bip. A Polícia Civil, como não tinha nenhum grupo, não existia e-mail naquela época, nada, a Polícia Civil usava, eles tinham um grupo de imprensa na central do bip. O que era o bip, para quem não sabe? Era um aparelhinho assim, né, que emitia um sinal sonoro, né, como bip, 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 por isso era o nome bip. Tinha uma central, quando tinha uma coletiva de imprensa, alguém na Polícia Civil ligava lá na central do bip e falava assim, eu quero avisar a imprensa de uma coletiva. A gente datilografava, né, tudo, né, as laudas eram com carbono, porque eram com 2 vias, né, você colocava um carbono, papel carbono ali no meio, de 2 folhas A4, né? E você colocava na máquina, você datilografava. O ouvinte de rádio, ele é um ouvinte fiel, ele sabe que a notícia de credibilidade vai estar ali na rádio e de forma rápida. E trabalhar com rádio é, como você disse, ela é apaixonante. Você sente essa energia de dar a informação de forma muito rápida,
ainda mais nos tempos de hoje, né, que tudo se consome muito rápido. A rádio já vem fazendo isso desde o início da história. Antigamente o repórter de rádio, ele saía com aqueles monte de aparato. Hoje ele sai com o celular, nunca vai acabar, né, porque o rádio ele é muito forte há muito tempo e ele só se reinventa. Em dezembro de 68, eu comecei na TV Iguaçu, Canal 4, sendo eu a primeira repórter de televisão no Paraná. Eu comecei, na verdade, quase como uma office boy dentro da redação, ajudando a arquivar filmes, que vinha filmes, não existia toda essa tecnologia de hoje. Eu saí para acompanhar o cinegrafista, porque não tinha repórter, aí eu voltava e escrevia à mão, né? Comecei a ser uma repórter mesmo, né? Isso nos anos 71, 72. Escrevia para o editor o que o cinegrafista tinha filmado e o que eu tinha visto. Primeiro eu entrei na TV Band Paraná, que naquele tempo tinha outro nome. Naquela época a gente estava conectado à Rede Manchete. Foi quando entrei no começo de 1984 e lá eu fiquei 1 ano. Naquela época as pessoas brincavam que era uma TV corredor, porque realmente era um corredor e de um lado era a parede, do outro lado tinha as portas de cada uma daquelas várias sessões. E ali a gente tinha o jornal local. Comecei a minha carreira em Foz do Iguaçu, como repórter da Rede Paranaense, na época, que era o Canal 12. Isso foi no ano 2000. Lembro bem que o principal impacto, né, posso dizer, desafio, foi justamente perceber o quanto de responsabilidade tem a nossa profissão. O quanto o jornalista, através da sua palavra, do seu trabalho, atua e transforma uma sociedade, para o bem e para o mal. Entender de pessoas, entender de gente, estudar comportamento, porque no fim, o jornalista que não sabe, né, olhar o outro sem julgamento, na minha visão, ele acaba não fazendo um bom trabalho. Porque, sim, todos nós temos os nossos preconceitos, julgamentos, mas de certa forma a gente precisa deixar um pouco isso de lado para conseguir traduzir uma história, levar uma história para o público de maneira mais ética possível. Escolhi comunicação social sem nem saber direito como é que ia ser meu comportamento. Eu era muito tímida e pensava, como é que eu vou entrevistar uma pessoa? E no 2º ano de faculdade eu cheguei a prestar vestibular para odontologia, que eu achava que o meu negócio era ficar numa sala entre 4 paredes, cuidando da saúde bucal das pessoas. Mas depois tomei gosto pela coisa. Eu sou do tempo da máquina de escrever, gente. As nossas máquinas de escrever demoraram 6 meses para chegar na sala de aula. E quando elas chegaram foi um acontecimento. E a gente começou a fazer os textos das máquinas de escrever. A gente foi deixando a máquina de escrever de lado, os computadores foram chegando, menor volume de trabalho e mais possibilidade de produtividade, porque você recebia os dados e a partir daí você conseguia com mais rapidez fechar o texto. O meu sonho lá na infância era ser professor, né? Eu tinha algumas referências e esse era o meu sonho, meu desejo. E justamente antes de me formar no magistério, eu já trabalhava como voluntário numa escola, uma escola municipal, e essa escola ela tinha um projeto, na época chamado Amigos da Escola, que era um projeto da própria Rede Globo, né? Que trazia esse incentivo à questão das atividades, né, do voluntariado dentro das escolas, da participação da comunidade dentro das escolas. E aí eu lembro que uma equipe da RPC foi fazer uma reportagem sobre esse projeto e eu acompanhei todo o bastidor dessa reportagem. E eu me recordo que quando eu vi a repórter fazendo lá a passagem dela, eu falei, aquilo mexeu assim comigo, aquilo me trouxe uma euforia, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que é isso que eu quero. Quero ser jornalista, eu quero usar dessa ferramenta do jornalismo para fazer algo ainda mais importante para a sociedade, para a comunidade. Eu lembro que eu lia jornal desde criança, gostava de ler e conheci um colunista, né, na cidade do interior onde eu morava. Eu admirava muito aquele trabalho, achava muito bacana, achava legal ter um nome, né, no alto da página do jornal. Sou de uma época em que você tinha um repórter para fazer uma pauta por dia, né? Um editor cuidar de uma reportagem por dia, né?
Hoje a gente percebe aí os colegas sobrecarregados, né? Tanto na reportagem como na edição, na pós-produção, porque o lema é fazer mais com menos. Isso virou um mantra no jornalismo atual, né? E as consequências a gente vê diariamente, né? Também reportagens feitas sem a apuração necessária, sem a profundidade necessária, sem a atratividade, né? A gente vê muito arroz com feijão e nem sempre bem temperado. Havia uma época que não tinha apresentador fixo no Bom Dia, me chamaram para o Bom Dia Paraná. E aí eu fiquei 10 anos, 3 entrevistados por dia. O programa tinha 4 blocos. O primeiro bloco era só para dar as manchetes e mostrar a Gazeta do Povo, que era o jornal da casa. Ele é muito parecido com o formato de hoje. A diferença é que na apresentação não havia o teleprompter. Então, o sistema de todos os canais era o mesmo. Você olhava para o papel, você olhava para o telespectador. Olhava para o papel, olhava para o telespectador. De lá para cá, muita coisa mudou, porque mudaram os equipamentos. Desde aquele equipamento usando aquelas fitas que eram enormes, tipo fita cassete, depois diminuiu um pouco o tamanho. As câmeras também foram mudando. Hoje são câmeras mais leves para os nossos profissionais de imagem poderem trabalhar. Qual era a minha rotina? Chegava às 6, fazia a redação e às 7 começava a chegar os convidados. Às 7 tinha que estar pronto. E ali a gente fazia essa conversa, então, com essas personalidades. E essa preparação do Bom Dia Paraná, ela começa sempre um dia anterior. Quando termina um jornal, a nossa equipe ela senta, se reúne para debater alguns assuntos que a gente trabalhou no jornal, que merecem ser acompanhados, outros assuntos novos que podem ser trabalhados, né? Então a gente já começa a preparar o Bom Dia Paraná do dia seguinte, pela manhã, numa reunião de pauta. À tarde, há uma nova reunião de pauta com as equipes, né, com o departamento de produção de Curitiba e de todas as nossas regionais. Ali vem as ofertas e aí a gente já começa a ver quais serão os temas que vão ganhar força na edição do dia seguinte. Muitas das notícias que foram planejadas, elas vão para o ar, mas muita coisa também que vai acontecendo ao longo das 2h30, essas notícias vão sendo apuradas e vão ganhando espaço dentro do nosso jornal. A gente vai se adaptando a esses novos tempos. Eu acho que a questão da agilidade, do vencer o tempo, né? Que a gente trabalha contra o tempo, porque você tem que entregar, tem um telejornal para você abastecer. Então, hoje está tudo muito mais rápido, pelo menos essa é a impressão que a gente tem. E tudo é diferente, né? Quer dizer, o número de matérias que você faz, a rapidez que você tem que ter para apurar, mas manter a ética, manter toda a apuração correta. E hoje a gente tem um número de leitores online infinitamente maior do que o impresso, né? A pessoa, às vezes, ela escuta algo que está ali na rádio, ela sabe que ela vai encontrar no portal. E nas redes sociais, né? Porque quando a gente fala hoje de a rádio e o portal, parece que são coisas separadas, mas acabam se unindo. A maioria dos nossos conteúdos hoje é assim. A maioria é de que tem essa conversa entre todas as plataformas, sendo rádio, portal e redes sociais. A forma de se consumir conteúdo hoje em dia é muito diferente do que era 10, 15 anos atrás. Hoje a pessoa não precisa ficar esperando 8h30 da noite para assistir um determinado programa na televisão, um telejornal, coisa assim. É só ver o feed, né, das suas redes sociais que estão ali as informações circulando. Quando era só jornal impresso, a pessoa comprava e ela era obrigada a ler o que estava ali. Tipo, ela não tinha escolha, né? Então ela ia comprava. A gente determinava o que ela ia ler. Na reportagem policial eu me lembro que eu chegava em casa e falava assim, meu Deus, eu estou sofrendo com antecedência. Eu já sabia quem morreu, quem matou, como é que foi, né? E o leitor, o público, só ia saber no outro dia, quando ele ia ler o jornal. Hoje em dia, a gente sai com o microfone, a gente já sai com o celular e já faz o serviço do cinegrafista, do iluminador, do entrevistador, do editor, de tudo. Você dá um Google, né? Encontra as informações de qualquer época que você precisa, checa nomes, datas, com muito mais velocidade, né? O fato acontece aqui, você já tem ele quase que em tempo real sendo publicado. Essa pressa, ela também traz um lado negativo, né? Que é a profusão de erros e de barrigas que a gente vê cada vez mais, principalmente nas redes sociais, né? Onde todo mundo quer chegar primeiro, quer dar primeiro,
e isso acaba atropelando a boa apuração, a boa checagem, que é um dos fundamentos do jornalismo, né? O que eu faço hoje em comunicação, daqui um ano ou menos, talvez eu já tenha que fazer diferente, e é isso mesmo, é do mundo, né? Hoje a gente já está se relacionando com inteligência artificial, e sim, é uma grande mudança para a gente, na linguagem, inclusive, como a gente se comunica com as novas gerações, e isso não tem mais volta. A gente precisa inventar, se reinventar, seja com 5 anos de jornalismo, 10 anos de jornalismo, 30, enfim. É aprender a lidar com ela e utilizar ela da melhor maneira. Você não vai acabar com o jornalista, porque você vai sempre precisar de um profissional ali que dê o comando certo, que faça o prompt exato, para conseguir tirar o melhor dessa ferramenta. A gente acabou ficando refém dos algoritmos das redes sociais. Se você faz uma busca a um determinado assunto, instantaneamente outras coisas similares vão aparecer no teu feed, no Instagram, ou no teu Facebook, ou em qualquer outra rede social. E passa a ser um problema quando a imprensa procura se pautar apenas por aquilo que está circulando com mais intensidade aí pelas redes sociais, porque aí você tira o foco no interesse público, que é a atividade fim do jornalismo. A matéria que bomba no site não é a mesma que bomba no TikTok, não é a mesma que bomba no Instagram, que não é a mesma que bomba no WhatsApp, que não é a mesma que bomba no Facebook. Então, na hora que você vai fazer, você tem a matéria, as matérias postadas, as pautas realizadas, vem um segundo trabalho exaustivo que é de curadoria, dizer, essa aqui vai para o Instagram, porque lá ela funciona. O jornalista, e aí tem um ponto fundamental, ele ganhou um concorrente que foi a chegada de gente sem formação, sem conhecimento da área, e que na prática passaram a ser personalidades através da internet. Eu gosto de falar muito uma frase do Humberto Eco. Em 2015, em Turim, ele falou numa palestra que as redes sociais deram voz aos imbecis. Antigamente, para você aparecer num noticiário de televisão, uma pessoa tinha que ter um nome ilibado, renomado. Hoje em dia, qualquer pessoa vai na rede social e a opinião dele é tão considerada como um prêmio Nobel. Como competir, sabe, com tanta informação em rede social? Como fazer com que adolescentes e jovens e crianças voltem a acompanhar noticiário, que não seja por visões deturpadas, unilaterais de vídeos, tiktokers e afins? Agora, Quando se fala em jornalismo tradicional, o que é o jornalismo tradicional? É a notícia bem apurada, então isso continua. Nós, as edições, o jornalismo comunitário, o jornalismo cidadão, o jornalismo que cobra, que investiga, o jornalismo que questiona, aquele que busca a solução, né? Aquele jornalismo, às vezes, que para algumas pessoas, meu Deus, mas de novo estão falando sobre isso, né? Mas que chato, sim, aquele jornalismo que fica ali no pé até que a solução aconteça. Se pautar por algoritmos, os temas, né, determinados aí pelos algoritmos para coberturas jornalísticas, pode ser um recurso importante, desde que não seja só isso. E desde que essas pautas, esses temas pautados pelos algoritmos, sejam algo efetivamente relevante, que tenham ali os mínimos critérios de noticiabilidade. Que a gente não caia na cilada de só olhar a tendência que é ditada por algoritmo, né? Mas que a gente saiba usar o algoritmo, saiba usar a rede como ferramentas, mas não deixar o que é a base do jornalismo, que é o toque, que é o olho no olho, que é a conversa, que é o relacional, que é você saber fazer pergunta, questionar de novo, mas e se for assim, e se for assado? Então, isso é do jornalista. Muita base de leitura. Isso tem que ser um consumo diário, de estar bem informado. É claro, alguma coisa escapa, como eu disse, é tudo muito rápido acontecendo hoje. O jornalismo é muito sobre equipe, não é trabalho solitário nunca. Mesmo que você descubra um furo, mesmo que você tenha uma fonte de informação que é só tua, essa reportagem ela só vai ser completa se ela tiver diferentes olhares sobre ela, diferentes experiências olhando para aquilo e te ajudando a levar esse fato de uma forma mais abrangente, mais coerente. Esse é o basicão, depois o resto vem.
me now.